Sejam bem-vindos a mais um programa das Lições Bíblicas em Ação, um programa da Assembleia de Deus de Cruzeiro, para você, professor de escola dominical. Eu sou o pastor Isaac Strobe e hoje estudaremos mais uma grande e bonita lição da EBD, lição de número 8, que nos diz a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Queridos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que o Espírito de Deus possa nos dirigir com segurança nessa breve e rápida palavra e também análise de alguns trechos da palavra do Senhor. Nós queremos enfatizar primeiramente a veracidade do Pentecostes, a veracidade da presença do Espírito Santo, a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Esta palavra que aparece, a sutileza do enfraquecimento, falar que alguém está fraco, falar que alguém enfraqueceu em determinada área, essa própria palavra já traz um descontentamento, nos traz já preocupação. Imagine então um enfraquecimento dentro da área pentecostal, já que é o Espírito Santo de Deus que nos move, o Espírito de Deus é que nos direciona, é o Espírito de Deus que nos dá sabedoria do alto e assim sucessivamente. A nossa vida espiritual levando-nos ao fruto do Espírito, como está escrito lá em Gálatas, o fruto do Espírito, ou seja, uma transformação das obras da carne para o fruto do Espírito. Gostaria de lembrá-los, já que eu disse que vou trazer algumas referências e fiz algumas anotações nesta direção, da veracidade do Espírito Santo de Deus. Da veracidade, que é muito rica também mais esta lição, que o autor, o escritor, traz, o mestre, traz com muita segurança, para nós não passarmos pela sutileza, né? E aí acreditarmos ou levar a um desestímulo de buscarmos o batismo com o Espírito Santo, de levar-nos a cada dia uma renovação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então eu passo a ler lá no Antigo Testamento, no nosso profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos diz: e se há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Também a própria lição e o comentário que foi feito, que isto ocorreu no dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos e ali realmente foi derramado o Espírito Santo, evidentemente, depois da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até porque ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador para que estejam convosco. Então, queridos, a realidade do Espírito Santo, ou do batismo com o Espírito Santo, é muito forte e não podemos ser levados por estas sutilezas, por orientações, por comentários, que não há o Espírito Santo, ou então que não há o batismo com o Espírito Santo, ou então que o batismo com o Espírito Santo foi para alguns deles e não derramado. Aqui está muito claro, e há de ser que depois derramarei, e está também muito claro, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão.
Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Quero ainda me referir ao nosso irmão João Batista. Lá no versículo 1 nos diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele disse: eu batizo, mas eu batizo em água para o arrependimento, mas virá um depois, que foi exatamente Jesus Cristo, que batizará com o Espírito Santo e com fogo, no versículo 11. Quando nós aceitamos a Cristo, evidentemente que nós já recebemos a porção ou o Espírito Santo em nossas vidas, porque nós estamos vivendo nas obras da carne, e agora, com o advento do arrependimento, nós, consequentemente, passamos a viver dentro do fruto do Espírito, que começa com amor. E esse amor é um amor ágape, não é? Então há um revestimento. Eu quero até entender, queridos, talvez uma comparação singela ou simples, né? Eu fiquei imaginando esse revestimento, que é exatamente o batismo com o Espírito Santo. Quando você está numa estrada, numa rodovia, e você vê uma pessoa, um homem, por exemplo, vestido naturalmente, te dar um sinal, levantar a mão para você parar, dificilmente eu pararia, porque quero entender que você dificilmente também iria parar. Mas esse mesmo homem, vestido de policial rodoviário, é o mesmo homem. Só que antes ele estava com uma roupa normal que todos vestem, mas agora esse mesmo homem está com vestido soldado, né, rodoviário. E ele estende a mão, você para, eu pararia. Em razão exatamente de autoridade. Agora ele tem autoridade para fazer isso. Então nós devemos perder e tirar pedir ao Senhor Deus que nos tire toda a sutileza, todas as linguagens contrárias às verdades bíblicas, para animar, para incentivar os nossos irmãos a buscarem o batismo com o Espírito Santo, ou seja, saírem desse estágio de conversações que não têm base e fundamento bíblico. Eu posso ainda trazer para os irmãos, lá em João capítulo 1, versículo 33, diz-nos assim. Eu estou enfatizando que realmente a presença do Senhor Deus é necessária através do Espírito Santo. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E o versículo 33 nos diz: e eu não os conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Estou dando fundamentos necessários para entendermos que ele é para o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou falar em novas línguas, é para a atualidade de todos aqueles que creem e que buscam. Interessante que eu ainda com 10 anos de idade, eu nasci pela graça e misericórdia de Deus, num berço evangélico. E já com 10 anos que eu me lembro, participava de vigília e buscava intensamente o batismo com o Espírito Santo. Lembro como se fosse o dia de hoje, em uma reunião, em uma das casas de irmãos que nós tiramos para tirar períodos de oração à noite.
eu busquei com tanta intensidade o batismo com o Espírito Santo, e já com 11 anos, que a minha camisa ficou totalmente molhada de suor. E naquela noite, pela misericórdia de Deus, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, eu tenho isso como verdade em minha vida. Eu não preciso de detalhes outros ou de leituras outras para comprovar a existência do batismo com o Espírito Santo. Interessante, queridos, que aí no texto áureo, em Atos capítulo 2, versículo 4, aproveitando a sequência da palavra, de todos foram, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem o dia de Pentecoste. E mais ainda nós temos um pouquinho mais à frente, verdades bíblicas, a doutrina do batismo santo é o falar em línguas, como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. E toda agora a nossa lição, e eu vou fazer questão de ler também para os irmãos, e você tem aí o slide também, que pode ser aproveitado, inclusive, se achar interessante para o estudo, que está também em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que nos diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. No versículo 3, e todos foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 continua a nos dizer, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atenção, começaram a falar em outras línguas. Eu estou lendo Bíblia, eu estou lendo a lição, e na sequência nós temos ainda lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 a 11, que nos diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cresce com sustentação, ela cresce com base, ela cresce com estrutura. E o Espírito Santo de Deus trabalha nos dons espirituais. Quantas oportunidades eu tive, e já na minha vida, Deus falando através de profetas, de homens, de mulheres, e dizendo, olha, daqui tempo tal Deus vai te fazer isso, vai usar, daqui tempo tal você vai mudar para outra cidade, e tudo ia se cumprindo fielmente. Então, esses dons espirituais, que eu li até o versículo 7, e passo a ler também o 8 em diante, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo, atenção, mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E o versículo 10, e a outra, operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedades de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, é o controle dele, é o controle do Espírito Santo. Imagine uma igreja que não tenha esses dons espirituais. Ela dá norte, levanta uma pessoa, Deus dá capacidade na área de ensino, o outro dá capacidade na área de evangelização. Quando eu digo evangelização, passa a ser um evangelista, tem um dom de Deus para ministrar a todos
palavras para conversões. É isso que eu quero entender, quero que entendam. Ou seja, evangelista leva o ensino, outro que está levando o ensino para a estrutura da igreja e outro está arrebatando pessoas para aceitarem a Cristo. Então aqui diz, um é de discernir os espíritos, outro de variedades de línguas. Então jamais podemos nos deixar levar por sutilezas, sabe? Você começa a ver na Bíblia sutilezas enormes, desde o Antigo até o Novo Testamento. Começou no Jardim do Éden, a sutileza para a entrada do pecado, Adão e Eva, conversas diferentes, sabe, tirando, mudando a essência da palavra do Senhor nosso Deus. Também nós já lemos aqui, eu quero só ler com os irmãos, uma experiência de Pedro, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, interessante, também uma experiência que fala-nos do Espírito Santo de Deus. Diz lá em Atos capítulo 10, versículos 44, eu vou ler pouco, 40 a 46, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, não se esqueçam que ele estava com o centurião Cornélio, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios, porque os ouviu falar em línguas, magnificar a Deus. Então, a essência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Vou deixar aqui também algo da minha área ministerial que me marcou muito. Nós fomos fazer uma ocasião cultos nas casas, né? E ainda muito jovem, já casado, começamos a fazer. Chegamos lá, tínhamos apenas 2 instrumentos, um trompete que alguém levou e mais uma clarinete. Começamos, não tínhamos mais do que 10 pessoas, e começamos a louvar a Deus. Demos ali uma palavra rápida, não mais do que 1 hora, dentro dessa residência. E voltamos e começamos a orar, e a presença do Espírito Santo foi marcante, a ponto de começarmos a falar em línguas estranhas, não é? Algo muito assim, espiritualmente falando, a glória de Deus nos encheu naquele local. E nós tínhamos ali 2 ou 3 pessoas que não eram crentes, a convite daquela própria casa. E ao terminarmos o hino e o nosso louvor e adoração ao Senhor, no encerramento eu fui procurado por um jovem. Ele disse o seguinte: olha, eu quero só saber algo do Senhor. O que é? Não é, falo vários idiomas. E ele citou pelo menos uma meia dúzia ali, rapidinho. Esse aqui, falo esse. Agora, esta língua eu não conheço. Como é que eu faço para aprender essa língua? Que ótimo, que porta enorme que nos abriu para falarmos da gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, vamos incentivar. Você que é professor, quem sabe muitos aqui são dirigentes de congregações, você deve fazer. É lamentável que às vezes eu digo, né, lamentável no meu entender. Desculpe se assim você faz, e parabéns. Mas às vezes temos que fazer campanhas para receber o batismo com o Espírito Santo, quando na realidade, outrora, num passado bem presente, a primeira coisa depois que alguém aceitava Jesus era buscar o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o revestimento da parte de Deus.
Queridos, vamos lá que nós nessa lição bíblica vamos estudar, estamos estudando a identidade pentecostal. E a sua identidade pentecostal em relação ao Pentecoste bíblico. O nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal, trazendo inclusive um desdém e até um esfriamento. Como que uma igreja pode crescer se não for com a presença do Espírito Santo de Deus? Lembrando lá de João, né? O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João capítulo 15, versículo 5, no finalzinho ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, não adianta nós fazermos, ou buscar, né, grandes oratórias. É muito bom, não deixa de ter o seu valor. Mas sem o Espírito Santo, de nada valerá, porque não vai alcançar os corações das pessoas que necessitam e mudar completamente ou seja, a transformação completa da pessoa. Então, nós temos aqui que no Antigo Testamento, nós temos a amostragem do Espírito Santo em diferentes momentos, que é diferente da manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Daí que nós começamos por Joel. Derramarei para todos, idosos ou não, jovens ou não, todas as raças. Já no Antigo Testamento, nós observamos que há a manifestação, sim, na vida das pessoas. Vemos o Espírito do Senhor manifestando, inclusive, a própria lição excelente, né, como sempre eu digo, o Antigo Testamento mostra a atuação agindo sobre a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Na vida de Bezaleel, está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 2 e 3. Então, havia sim a manifestação do Espírito do Senhor nas pessoas em oportunidades diferentes. No Antigo, estou repetindo, Joel disse: vai no Antigo Testamento derramar sobre todos. E aí, raças, estou repetindo, pessoas, todas, de todas as idades, em todos os lugares. E lá no Pentecoste nós vemos e observamos das 120 pessoas reunidas falando em várias línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos sempre ministrar com a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que haja profundidade do entendimento da sabedoria do eterno Deus. Sabedoria do mundo, é só lembrar de Paulo: para pouco ou quase nada vale. Nós temos ainda no Antigo Testamento, está aí a mostra da ação do Espírito Santo, em diferentes momentos. Agora nós vemos, e muito conhecido, na vida de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, versículo 34, também você vê, no mesmo slide, na vida de Jefé, já em Juízes capítulo 11, versículo 29, e temos ainda outros, na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus, de uma forma mais específica. O Espírito de Deus sobre o antigo pacto atuava, diz-nos, sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis, profetas. Então o Espírito do Senhor se retirou, olha só, de Saul, e assombrava a um espírito mau da parte do Senhor. Eu acho interessante, e aqui é bom pararmos um pouquinho, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 24, que ele também se retira. E este é o grande perigo e cuidado que devemos de ter, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, somos templo do Espírito, logo já no começo, aos Coríntios, do Espírito Santo de Deus. Evidentemente que ele vai habitar somente em uma casa limpa, uma casa em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor Jesus e com o próprio Espírito Santo de Deus.
e lembrar disto, de retirar, quando o Espírito Santo de Deus retira do homem, que ele volta às obras antigas, sai do fruto do Espírito e volta para obras da carne, é só lembrarmos de uma triste história real, que foi Sansão. Um homem a quem Deus tinha dado uma capacidade enorme, e diferenciava de todos, e muito até hoje ministrado em grandes pregações, maravilhosas evidentemente, mas até que um dia você conhece, eu estou falando para professores, você conhece quando ele levantou-se como de outra vez, mas não sabia que o Espírito Santo de Deus tinha se retirado dele e, consequentemente, tornou-se um homem normal, e a sua grande força, que vinha da parte de Deus, acabou por sair de si próprio, e ele teve imediatamente seus 2 olhos vazados. Deus tem misericórdia lá no final, é uma outra sequência, mas acaba morrendo e matando mais filisteus do que em toda a sua vida, ao derrubar aquele grande templo onde havia muitas pessoas e todos pereceram naquele local. Então, queridos, eu termino, encerro aqui essa pequeno tempo para trazer a vocês. A lição ela é enorme. Nós temos agora mais ainda orientações para o Novo Testamento. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você possa ser, e é um grande instrumento na mão do Espírito Santo de Deus para ensinar essa lição. Meu